A arma mais poderosa que o grupo terrorista Hamas tem em mãos no atual conflito contra Israel não é uma arma de fogo e nem são os foguetes, mas causa grande impacto no mundo todo. Nesse vídeo eu vou mostrar isso para você, como sempre, com evidências. Você deve se lembrar que nos vídeos anteriores eu mostrei como o grupo Hamas manipula os fatos para construir suas narrativas. Corpos cobertos com um pano branco são filmados pelo Hamas em algum lugar de Gaza. O grupo quer mostrar as vítimas do conflito com Israel. Mas a gravação acaba revelando uma farsa. O que seria um dos mortos se movimenta e um outro começa a rir. Esse vídeo é de uma série especial de reportagens exibida pelo Jornal da Record em 2016, assim como as imagens a seguir. No atual conflito, o grupo radical tenta transformar todas as perdas em vítimas civis. Os truques do Hamas convencem muita gente, mas se olhar com atenção, a verdade aparece. Nesse vídeo, um homem ferido é carregado, mas logo depois ele aparece no mesmo local, em pé e bem. Você deve se lembrar também que eu expliquei que o Hamas é um grupo terrorista, armado, extremamente religioso e suicida, e que tem como objetivo extinguir Israel e extinguir os judeus. E isso está claramente escrito no próprio estatuto de fundação da organização, que qualquer pessoa pode ter acesso pesquisando no Google. E mostrei também que, como esse grupo não tem poder militar para enfrentar o exército israelense, eles usam estratégias covardes para se fortalecer, como permanecer infiltrados e disfarçados em meio aos civis palestinos, para usá-los como escudos humanos, também para causar o maior número de mortes civis ou para facilitar a manipulação dos fatos, aumentando o número de civis em relação ao que realmente aconteceu. Tudo isso para ganhar uma guerra psicológica, para ganhar uma guerra frente à opinião pública. Pois é, tudo isso eu já mostrei nos vídeos anteriores apresentando evidências que deixaram mais do que provada a veracidade dessas informações. Então vamos adiante. Você já deve ter visto a notícia que circulou por toda a mídia brasileira de que um hospital dentro de Gaza teria sido atingido. Nas primeiras horas após esse acontecimento, ele começou a ser noticiado aqui no Brasil da seguinte forma. O G1 trouxe como manchete: Israel ataca hospital em Gaza e há centenas de mortos, diz Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde a qual o G1 se refere é o de Gaza, que é controlado pelo Hamas. O Estadão publicou: ataque aéreo de Israel deixa 500 mortos em hospital de Gaza, diz Hamas. E por que eu estou mostrando prints das notícias publicadas no Twitter ou no X? Pelo simples motivo de que essas matérias já foram apagadas ou alteradas dos sites desses jornais. Se você pesquisar nesse momento sobre esse fato, você vai ver que agora ele é tratado como um conflito de versões. O Hamas diz que foi Israel que bombardeou o hospital e Israel diz que o hospital foi atingido por um foguete lançado de dentro da faixa de Gaza que falhou e acabou caindo dentro de Gaza mesmo. As matérias nos sites desses jornais foram apagadas ou alteradas, mas as publicações no Twitter permanecem as mesmas. E isso prova que esses jornais noticiaram inicialmente esse acontecimento aqui no Brasil seguindo uma única fonte para essa informação: o que foi dito pelo grupo terrorista Hamas. E sabe o que é curioso? Meses atrás, o Estadão publicou uma matéria fazendo uma checagem de fatos a respeito de um vídeo meu contestando afirmações feitas por Lula em um discurso em Paris. Eu já fiz um vídeo contando essa história, mostrando provas de que a jornalista distorceu aquilo que eu apresentei no vídeo, que eu falei isso para ela quando eu fui contatado, mas que o jornal ignorou minha resposta e publicou a matéria mesmo assim. E nessa matéria, o jornal afirma que o vídeo analisado usa de forma distorcida a checagem de fatos, um método jornalístico empregado para verificar se uma informação é verdade e foi obtida de forma confiável. Pois é, eu pergunto então ao jornal: para essa matéria inicialmente publicada, as informações foram obtidas de forma confiável? As informações eram verdadeiras? Seguir uma narrativa contada a partir de uma única fonte, o grupo terrorista Hamas, foi o método jornalístico empregado? Afinal, se o próprio jornal alterou a matéria depois, significa que essa informação inicial não era correta, não é mesmo? E esses exemplos que eu citei até aqui são da mídia isenta, da mídia imparcial brasileira. Porque se nós formos ver as notícias publicadas pelos jornais abertamente de esquerda, nós vemos que eles pegaram a narrativa contada pelo Hamas, aumentaram ainda a história, mantêm essas matérias até hoje e não fizeram questão nenhuma de corrigir essas informações. O Opera Mundi trouxe como manchete: equivale a um genocídio. Ataque de Israel ao hospital mata mais de 500 pessoas. No Brasil 247, genocídio. Israel ataca hospital em Gaza e mata mais de 500 pessoas. Pois é, mas agora vamos verificar o que há de informações a respeito desse fato para chegarmos à verdade. Primeiro, em relação ao número de vítimas. O próprio G1 traz em uma matéria atualizada nessa quinta-feira que a Defesa Civil de Gaza afirmou que foram 300 mortes. O Ministério da Saúde palestino falou inicialmente em 200 mortes. Lembrando que esses órgãos
órgãos são controlados pelo Hamas. Portanto, a fonte da informação é o Hamas. O jornal The New York Times disse que o porta-voz do ministério citou 500 mortes. Porta-voz do ministério controlado pelo Hamas. E a Reuters, com base na mesma fonte, fala em 500 vítimas. Ainda segundo o G1, nessa quinta-feira o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, falou em 473 mortos e ainda procura por desaparecidos. E é importante deixar claro que o Hamas apresentou esse número de mortes sem identificar as vítimas. Ou seja, não há uma prova de que esse número seja verdadeiro. Ou seja, os jornais publicaram matérias aumentando um número que já tinha como única fonte o grupo terrorista Hamas. Mas a questão aqui ainda é muito mais profunda. De onde partiu o artigo que atingiu esse hospital? Vamos analisar as informações. O Hamas traz como versão que Israel bombardeou esse hospital. E quais são as provas que o Hamas tem para sustentar essa versão? Basicamente, a alegação do número de vítimas, que como eu mostrei anteriormente, não tem identificação das vítimas, portanto não há uma prova de que esse número está correto, e as imagens do dano causado ao hospital. As imagens, por sua vez, mostram que o local atingido foi um estacionamento e que foram um pouco danificados os telhados dessas construções que aparecem mais à esquerda da imagem. E é só isso que o Hamas tem. Eles até divulgam uma série de imagens de pessoas feridas, mas não tem como saber onde essas pessoas estão, quando essas imagens foram tiradas, se esses ferimentos foram causados por essa explosão nesse estacionamento. Agora vamos ver a versão de Israel. E primeiro vamos ver a declaração oficial de Daniel Hagari, o contra-almirante porta-voz da IDF, as Forças de Defesa de Israel. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. E o que sustenta essa versão de Israel? Primeiro, há vídeos que mostram os foguetes partindo de dentro da faixa de Gaza e logo em seguida o hospital sendo atingido. Esse vídeo é de uma transmissão ao vivo de uma filial da Al Jazeera. No vídeo que mostra Gaza, é possível ver os foguetes sendo lançados, um deles falhando no ar e caindo no local em que fica o hospital. Esse outro vídeo é de uma câmera posicionada no lado israelense, bem próximo à fronteira com Gaza, e nele também é possível identificar os foguetes sendo lançados e logo em seguida uma explosão em Gaza. E esse outro vídeo é de uma câmera da TV israelense, Canal 12, posicionada em Netivot, que fica a pouco mais de 10 quilômetros da fronteira com Gaza. As flechas destacam o horário do acontecimento, o local de onde os foguetes foram disparados e o local da explosão, o hospital. You can see the rockets. This is the left red stamp fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. Israel apresentou também imagens tiradas por drones no local, identificando o estacionamento e as estruturas adjacentes e comparando-os com uma imagem de instantes após a explosão. Outra imagem faz uma comparação entre a área atingida no estacionamento do hospital e o diâmetro das crateras resultantes dos artefatos usados por Israel nos seus bombardeios, provando que o estrago causado nesse estacionamento não é compatível com o armamento israelense, mas é compatível com o armamento usado pela Jihad Islâmica. E eu ainda levanto a questão, vendo o estrago causado pela explosão nesse estacionamento, você acha compatível com o número de vítimas que foi divulgado? Bom, eu não tenho como afirmar quem é o responsável pelo que aconteceu no hospital, mas veja só, analise comigo. De um lado, você tem um país que tem uma estrutura militar completa, que segue convenções de guerra, que já afirmou claramente que tem a intenção de acabar apenas com o Hamas e que sai perdendo na guerra da narrativa toda vez que civis palestinos morrem. Do outro lado, você tem um grupo terrorista que perseguiu e matou os seus opositores políticos dentro de Gaza em 2007 e de lá para cá tem usado o território como base para atacar Israel constantemente, sequestrando e matando intencionalmente civis israelenses e que agora
agora vem impedindo o deslocamento de palestinos para o sul da faixa de Gaza, onde Israel já declarou que não vai atacar, justamente para mantê-los dentro da zona de conflito, no lugar mais perigoso. Mais uma questão: por que a mídia do mundo todo pediu provas quando Israel afirmou que havia encontrado pelo menos 40 bebês assassinados, mas quando o grupo terrorista Hamas afirmou que Israel havia bombardeado um hospital, simplesmente acreditou e ainda divulgou isso como notícia, sem pedir provas? Agora, com base em tudo que eu já falei sobre esse assunto em todos os vídeos, sobre como o Hamas precisa dessa guerra psicológica, dessa guerra de narrativas, pois não tem poder militar para enfrentar o exército israelense, percebe como a arma mais poderosa que o grupo terrorista Hamas tem está na tela da sua televisão, do seu computador, do seu celular? Se você gostou desse conteúdo que foi entregue a você de forma gratuita, considere apoiar o canal a continuar produzindo conteúdo de forma independente. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no mundo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.